Irmãos, vamos nesse instante meditar na palavra do Senhor. Estamos nas nossas manhãs aqui de domingo, expondo 1 Reis, a história de Elias, e hoje nós vamos ler o texto que se encontra no capítulo 18, do verso 20 até o verso 40. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do verso 20 ao verso 40, será o texto para nossa meditação nesta manhã, para o nosso crescimento espiritual. Eu convido você a pegar a sua Bíblia aí, você que está em família, incentive seu filho também a ler a Bíblia. Vamos ler com atenção. Depois da leitura, permaneça com a sua Bíblia também aberta. Nós vamos sempre recorrer ao texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso 20, diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos. Preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessitados, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha,
dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo. Segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Vamos orar, meus irmãos, pedindo que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai bendito, diante da Tua palavra lida, nós pedimos nesse instante, ó Deus, humildemente, que Tu possas iluminar a nossa mente, abrir o nosso coração, que possamos entender, compreender e sermos todos nós, ó Deus, trabalhados pela Tua palavra. Trabalha conosco através dela, ensina-nos, ó Deus, admoesta-nos, mostra-nos, ó Deus, o verdadeiro caminho, que todos nós, como verdadeiros filhos do Senhor, devemos seguir na nossa vida. É a oração que nós a Ti fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós chegamos aqui nesse texto, eu diria, no momento crucial, talvez até no ápice de toda a história, envolvendo esse confronto de Elias, obviamente mandado pelo próprio Deus, e o rei Acabe. Nós já temos visto nos domingos passados a providência e a mão de Deus agindo na vida de Elias. Deus levanta o seu servo, ele então profetiza ao rei Acabe. Nunca esqueça quem é o rei Acabe, um rei mau, idólatra, que está trazendo o paganismo para dentro do arraial de Deus, da família da aliança. Deus levanta então Elias, esse profetiza ao rei Acabe, dizendo que haveria seca naquela terra, consequentemente a fome haveria de prosperar ali também. Depois dessa profecia, a providência do Senhor age na vida de Elias. Ele vai, lembrem os irmãos, para junto daquele ribeiro ali, ele é mantido pela mão do Senhor. Segunda vez a providência age na vida dele, ele vai à casa de uma viúva em Serepta, ali também Deus preserva a sua vida, ali também Deus preserva a sua existência. E finalmente Deus então manda que ele volte à presença de Acabe, com a profecia agora modificada. A profecia agora é que a chuva voltaria. E ele então encontra-se mais uma vez na presença do rei Acabe, cercado de todos os perigos possíveis, sozinho, nesse momento do ponto de vista humano, sozinho. Acabe estava, juntamente com sua esposa, assassinando e matando os profetas de Deus. Apesar de que
O servo do Senhor havia escondido alguns deles. Nesse momento aqui, o que existe é apenas Elias e algumas centenas dos profetas de Baal. Profetas esses que provavelmente, nesse contexto aqui, já eram mantidos pelo reino de Israel. Além da ousadia, meus irmãos, de Elias voltar à presença de Acabe, que já o considerava o grande responsável por toda a desgraça e tragédia que estava acontecendo, haja vista que quando ele se apresenta ao rei, o rei pergunta: és tu o perturbador de Israel? O rei já havia mandado espias vasculharem reinos para encontrar o profeta Elias, sem sucesso. Então, ele está mais uma vez diante do rei, com todo o perigo que isso representava para ele. E se não bastasse todo esse perigo, ele ainda ordena ao rei que o rei ajuntasse os profetas de Baal, levassem todos ali para o Monte Carmelo. E é exatamente nesse momento que nós nos encontramos, no texto que nós acabamos de ler, meus irmãos. Esse encontro de Elias no Monte Carmelo. E é desse texto e é nesse encontro que nós gostaríamos de destacar algumas lições dessa prova que eu diria, literalmente e metaforicamente, foi uma prova de fogo. Obviamente que na nossa vida, na nossa existência, nós enfrentamos também lutas. Nós enfrentamos também desafios. Obviamente também que o desafio diante do qual Elias se encontrava era um desafio gigantesco, meus irmãos. Depois você relê com mais calma, com mais tranquilidade esse texto, tentando ver, os pequenos detalhes, para que você perceba a grande dificuldade que foi esse momento, ou que seria esse momento na vida de Elias, se lá ele não estivesse guiado, mandado, instruído e orientado pela mão do Deus poderoso. Depois de dizer, vai lá, busca os profetas. O verso 20 diz que então Acabe mandou mensageiro aos filhos de Israel, ajuntou a nação, ajuntou os profetas de Baal no Monte Carmelo. E Elias então se chegou a todo o povo. Nesse momento, irmãos, nós temos aqui o ápice do confronto de Elias, servo do Deus vivo, contra Acabe, apesar de ser rei de Israel, agora representando a idolatria que havia sido inserida dentro da família da aliança. Então aqui é o confronto contra a idolatria que Acabe havia promovido. O confronto aqui é contra a falsa religiosidade. O confronto aqui é contra o paganismo. O confronto aqui, meus irmãos, é contra aqueles que afrontavam o Deus vivo e verdadeiro. O confronto em que Elias está inserido aqui é o confronto que visa estabelecer a verdade em detrimento da mentira que o povo de Israel, na figura do rei Acabe, da sua esposa e dos profetas pagãos, estavam experimentando, estavam vivenciando naquele momento. Elias entendeu e compreendeu esta verdade. Então não era uma luta apenas pessoal de Elias, era uma luta muito maior, era uma luta que, eu diria, extrapolava até a sua figura enquanto pessoa, enquanto profeta. Eu não tenho dúvida que Elias entendia naquele momento a circunstância na qual ele estava inserido, que Acabe era responsável por aquela idolatria. Como rei, Acabe era responsável por tudo aquilo. Ele compreendia perfeitamente que o culto a Baal estava em plena ascensão dentro dos arraiais de Deus. Acabe, provavelmente ludibriado por essa nova religião,
como herança que recebeu também do seu pai e de todo um contexto pagão que estava se inserindo ali dentro de Israel, Acabe provavelmente estava muito confiante nesse novo culto, ou nesse culto diferente. Provavelmente estamos diante de um rei, Acabe aqui, que pensava que Jeová era uma fraude. As histórias do povo de Israel não lhe fascinava mais, não lhe trazia mais o temor ao verdadeiro Deus. Acabe, juntamente com sua esposa, havia aprofundado a idolatria dentre Israel, lá no meio do povo de Deus. Agora existiam centenas de profetas pagãos, centenas de profetas de Baal, e se não bastasse isso, meus irmãos, os profetas verdadeiros do Deus vivo estavam sendo perseguidos. Sempre é bom, não é, meus irmãos, nós estabelecermos nas histórias bíblicas links, pontes com aquilo que nós experimentamos e vivenciamos na nossa vida. Eu não tenho dúvida, sob proporções diferentes, obviamente, o tempo é outro, o contexto é outro, os personagens são outros, mas eu não tenho dúvida que ao longo da história, essas lutas continuaram a ser travadas. E o momento no qual nós vivemos, nós enfrentaremos e enfrentamos lutas semelhantes a essas também. Não tenha dúvida, meus irmãos, que a idolatria tem crescido na nossa sociedade. Não tenha dúvida, meus irmãos, que as práticas religiosas pagãs têm crescido dentro da nossa sociedade. Não tenham dúvidas, meus irmãos, que os verdadeiros profetas do Senhor dentro da nossa sociedade têm sido atacados. Não tenham dúvida, meus irmãos, que a verdade de Deus continua sendo incômoda e extremamente incômoda para aqueles que não confiam em Deus, para aqueles que não temem a Deus, para aqueles que querem de qualquer forma, de qualquer maneira, estabelecer a religiosidade pagã que afronta o Deus vivo, uma religiosidade falsa, implementando isso na sociedade, fazendo com que esta seja a verdade. Não tenha dúvidas nenhuma que nós também vivemos hoje batalhas semelhantes àquelas batalhas, ou aquela batalha especificamente que Elias vivenciou naquele momento. Os profetas de Baal nos nossos dias também têm se multiplicado. Os verdadeiros profetas de Deus nos nossos dias também têm se tornado cada vez mais escassos. Mas louvado seja Deus porque ainda existem profetas. Louvado seja Deus porque Ele ainda fala com o seu povo. Porque, meus irmãos, às vezes nós olhamos para a ação de Deus num contexto como esse de Elias, ou outros contextos históricos que nós poderíamos citar, mas não temos tempo para isso. E muitas vezes nós imaginamos que essa mão pesada de Deus agindo através do profeta é algo terrível, algo que devemos ter horror, ter pavor, quando na realidade, quando Deus levanta os seus profetas para restabelecer a verdade, para falar da sua palavra, nada mais é do que uma ação de graça e de misericórdia de Deus para com o seu povo. Nós lemos nesse texto que Deus queria, e assim o fez, restaurar o povo de Israel. Nós vemos aqui um povo que estava tergiversando, um povo que estava hesitando, um povo que estava morno no seu agir e no seu pensar. Pior do que Deus mandar um profeta para restabelecer a verdade é se Deus ficasse calado. Os relatos bíblicos nos falam também de períodos onde Deus simplesmente deixou de falar com o seu povo. Na sua Bíblia, eu gosto de dizer isso apenas para um efeito didático, da última página do Velho Testamento, livro do profeta Malaquias, para a primeira página do Novo Testamento,
geralmente em algumas Bíblias tem uma página em branco. Não é essa a intenção de quem fez. Mas essa página em branco, se tiver de um para outro, representa metaforicamente pelo menos 400 anos que Deus ficou em silêncio. Depois de Malaquias, do registro bíblico, a ira de Deus estava tão pesada sobre a família da aliança, sobre o seu povo, que Deus simplesmente decidiu não mais se comunicar com aquele povo. O problema, meus irmãos, é que é a palavra de Deus que nos orienta. O problema é que a palavra de Deus é o farol. O problema é que a palavra de Deus é a lâmpada que ilumina os nossos pés, é a luz que ilumina o nosso caminho. Como caminhar sem a palavra de Deus? Como andar sem a iluminação de Deus na nossa vida? E no Velho Testamento essa iluminação vinha através da palavra dos profetas, e aqui então nós encontramos Israel no reino dividido, sendo fortemente influenciado pela religiosidade pagã, uma nação que sempre adorou ao Deus verdadeiro, agora volta-se contra Deus e começa a adorar outros deuses, tornando-se culturalmente uma nação idólatra. E a idolatria, ela é rechaçada por Deus. A idolatria, ela é de forma muito veemente, não é, proibida por Deus. A idolatria, meus irmãos, ela está presente na espinha dorsal da lei de Deus, ou a palavra contrária a Deus. A idolatria está lá nos 10 mandamentos: não terás outros deuses, não farás imagens de escultura, não adorarás outras pessoas, senão o Deus único e verdadeiro. Essa é a razão da nossa existência primeira, a primeira razão da nossa existência. O nosso Deus é um Deus que requer exclusividade do nosso coração. Todas as vezes que nós nos ajoelhamos diante de outros deuses, todas as vezes que nós, mesmo que seja na nossa mente e no nosso coração, atribuímos a quem quer que seja aquilo que deve ser atribuído única e exclusivamente a Deus, nós estamos agindo de forma idólatra, e isso é uma afronta ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Israel, de Jacó, ao Deus que cuidou do seu povo, ao Deus que libertou o seu povo da mão de Faraó, ao Deus que promoveu milagres, ao Deus que esteve presente enquanto esse povo peregrinava pelo deserto, ao Deus que cumpriu as suas promessas de colocar esse povo numa terra que mana leite e mel, numa terra abençoada. Esse povo agora se volta contra Deus, tendo na figura de Acabe, de sua esposa Jezabel, essas figuras importantes da idolatria, do afastamento do Deus vivo. É importante que eu e você façamos sempre, meus irmãos, essas reflexões no nosso coração. Porque o nosso coração é pecaminoso, o nosso coração é caído. Nós temos uma tendência à idolatria na nossa vida. Nós temos a tendência de idolatrar personagens, figuras, pessoas. Deus resolveu então levantar o seu profeta, e glória a Deus por isso. Aquele povo foi abençoado, porque a idolatria estava crescente, porque o povo estava se voltando contra Deus. Mas eu continuo o texto aqui destacando uma outra realidade muito interessante que deve ser observada por todos nós. Inclusive foi objeto do texto do nosso boletim de hoje. Elias, lá no monte, ele não se dirige primeiramente ao rei, ele não se dirige primeiramente aos profetas de Baal, mas diz o texto que ele se dirige ao povo de Israel. Ele se dirige a toda a família da aliança e se dirige fazendo uma pergunta. E obviamente, irmãos, essa é uma pergunta que traz consigo a reflexão de que era exatamente isso que estava acontecendo na vida daquele povo. Até quando? É a pergunta do profeta Elias. Verso 21, veja aí na sua Bíblia: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Meus amados irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 15 diz que Deus não tolera aquele que é morno.
ele o vomita da sua presença. Nós não podemos servir, meus irmãos, a dois senhores. O Senhor Jesus disse que aquele que com ele não ajunta, espalha. O povo estava indeciso. Veja que coisa interessante. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? É como se o povo tivesse indeciso. Quem está certo? Quem são os verdadeiros profetas? Os profetas de Baal, capitaneados pelo rei Acabe, ou os profetas de Deus, que estão sendo assassinados e passados pelo fio da espada? Até quando vocês vão ficar na dúvida entre esses dois pensamentos? E aí ele diz: se o Senhor é Deus, segue. Se é Baal, segue Baal. Mas você precisa se decidir. Você precisa saber a quem você está seguindo. Mas antes de você tomar essa decisão, você precisa saber quem é o Deus verdadeiro. Eu acho que é exatamente essa ideia que Elias apresenta diante daquele povo. E aí ele lança o desafio. E o desafio ali, irmãos, é para a glória de Deus. E o desafio ali não é para a sua vaidade pessoal. O desafio ali tem um único objetivo: que o nome de Deus seja glorificado no meio daquele povo, que seja estabelecido no meio daquele povo que estava vacilando no que diz respeito à sua fé, compreendesse definitivamente quem é o verdadeiro Deus, quem é o Deus vivo, quem é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e quem são os profetas de Baal, para que aquele povo compreendesse, se ainda não conseguia ter essa convicção no seu coração, quem era o verdadeiro Deus. E aí ele então lança o desafio. 2 novilhos era o desafio. Os profetas de Baal escolhem o novilho que eles quiserem escolher. Eu escolherei o outro. Nós faremos 2 altares. E chama a minha atenção que por 2 vezes Elias, na orientação para esse desafio, ele deixa muito claro aos profetas de Baal que eles não deveriam colocar fogo naquele altar. Interessante, irmãos, que aqui nós estamos diante de um desafio público. A publicidade desse desafio não iria permitir que os profetas de Baal viessem com truques. Muito provavelmente, eles tinham aí os seus costumes, e o texto fala disso, não é? A sua maneira, e muito provavelmente eles estariam ali já preparados para, de forma sorrateira, de forma quase invisível, atear fogo naquele altar. Mas a orientação, veja aí o finalzinho do verso 23. O desafio não seria um desafio verdadeiro se assim fizesse. O desafio era: vocês não podem colocar fogo no altar. Nem vocês, profetas de Baal, nem eu, Elias, colocarei fogo nesse altar. Vocês vão invocar o Deus de vocês. Eu vou invocar o Senhor, o Deus de Israel. O Deus que mandar fogo para o altar será conhecido por todos como sendo o Deus verdadeiro. Perceba, meus irmãos, que aqui o objetivo é que a glória de Deus fosse restabelecida no meio daquele povo. O objetivo, meus irmãos, aqui é que o nome de Deus fosse glorificado no meio daquele povo. O objetivo aqui é que a dúvida fosse sanada definitivamente na mente dos israelitas. O objetivo aqui é para que nenhum israelita que naquele instante estava vendo aquele desafio pudesse dizer no seu coração que não tinha agora elementos propícios, elementos apropriados para decidir em qual lado deveria estar, em qual Deus deveria depositar a sua fé e a sua confiança. Vocês vão invocar o nome do vosso Deus, está aí no verso 24. Se ele responder, ele vai colocar fogo sobre o altar. Verso 25, disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, preparai primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Mais uma vez a instrução é clara. Não pode haver truques.
Não pode, meus irmãos, haver ali a trapaça. Muito comum nas religiosidades mentirosas e vazias. Não pode haver esse tipo de coisa. E o texto diz que eles tomaram o novilho, prepararam o novilho do jeito deles, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Um dado muito interessante aqui, meus irmãos, é que, segundo alguns historiadores, Baal era o deus do fogo. Eles estavam invocando até meio-dia, o horário em que o fogo, ou o sol, melhor dizendo, com certeza está mais intenso. O desafio consistia justamente em descer fogo do céu, e o Deus do fogo, e Baal, obviamente um Deus que não existe, obviamente cai naquele texto bíblico, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não enxerga, tem ouvido, mas não escuta. As divindades humanas, as divindades pagãs, os deuses humanos, criados pelas mãos dos homens, eles precisam dessa forma humana, mas eles não existem, são meras criações humanas. E eles então clamavam e pediam a Baal que lançasse então fogo dos céus. O texto diz que eles se cortavam. O texto diz que, e eu fico imaginando essa cena, o altar posto, o animal sobre o altar, e alguns daqueles profetas, tipo que fazendo não uma dança da chuva, mas uma dança do fogo, né? Diz o texto que eles manquejavam e se cortando e proferindo os seus mantras. Baal nos responde, Baal nos responde, Baal nos responde. E absolutamente nada acontecia. E obviamente que nada poderia acontecer, porque Baal não existe. Porque só existe um Deus, meus irmãos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E eles clamavam, e eles pediam. Vejam, meus irmãos, horas e horas, com toda a sua ritualística, horas e horas com toda a sua zoada, horas e horas com todo o gestual apropriado a eles e a religiosidade vazia deles. Nada, absolutamente nada acontecia. Nesse momento, inclusive, o verso 27 diz que Elias começa a zombar deles. Alguns até estranham, né? Essa ideia de zombar, essa ideia de Elias ter feito isso, mas eu até recordo os irmãos do salmo que nós lemos hoje. Deixa eu voltar para ele aqui para eu pegar, eu acho que foi o que nós lemos, a expressão mais correta do salmo. Respondeu-lhe quando clamo, tem misericórdia de mim, ó homem, sabei. Não é esse salmo, é um outro salmo, me confundi. Um salmo que mostra que Deus também se ri. Desculpa, Salmo 2, volta 2 salmos atrás aí. Eu sabia que eu tinha lido esse salmo, está perto do 4. Verso 4 do Salmo 2 diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Às vezes, irmãos, essa linguagem, não é? A ideia de você escancarar, de você deixar assim cada vez mais evidente a fragilidade, a fraqueza daquela religião vazia, não é? O embuste que eram aqueles profetas de Baal. O objetivo aqui, de fato, é que aquelas pessoas fossem humilhadas e Baal fosse humilhado e apenas o nome de Deus fosse exaltado. Elias zombava deles. Fala mais alto, talvez esse Deus Baal esteja dormindo. É importante que vocês gritem mais, que vocês falem mais alto para ver se ele acorda, não é? De repente ele está ocupado fazendo alguma coisa, continuem, não parem. E o texto diz no verso 28 que eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas.
segundo o seu costume, até derramarem sangue. Sangue foi derramado naquele primeiro altar. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que a vitória de Elias se dá no momento em que ele compreende que o verdadeiro altar, a verdadeira adoração precisava ser restaurada. Alguns detalhes desse desafio são fantásticos para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Verso 29 ainda, passando o meio-dia, profetizaram eles até a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, não houve resposta, não houve atenção alguma. Os profetas de Baal estavam humilhados. O rei Acabe estava humilhado. Estava comprovado que aquele Deus não existia. Estava comprovado a mentira daqueles rituais. Estava comprovado que aquilo tudo não passava de palavras jogadas ao vento. Apesar de toda a zoada, apesar de toda a encenação que ali havia sido feito, o efeito daquilo foi zero. Apesar do sangue dos profetas derramados ali, retalhados pelas facas, aquilo não surtia nenhum efeito, aquele sacrifício não encontrou êxito, não logrou êxito, não haveria de prosperar. E aí então no verso 30 nós vamos agora olhar a parte de Elias, porque você pode pensar comigo e dizer: pastor, de fato o texto mostra que os profetas de Baal não alcançaram o êxito. Então o desafio está terminado? Não, o desafio não está terminado. Porque poderia ser, na visão deles, que Elias também não alcançasse êxito. Ficaria, portanto, comprovado que não existiria nem o Baal, o Deus pagão, nem existiria o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Talvez restasse comprovado para algumas pessoas que não existisse nenhum Deus nem outro. De modo que o desafio não deve parar aí, deve continuar, para que a verdade fosse estabelecida. E o texto diz então que Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. Chegou a hora do profeta de Deus falar. Chegou a hora do profeta do Senhor mostrar as qualidades estabelecidas por Deus na sua vida. O povo chegou a ele. Meus irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que o texto diz que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias não fez um altar novo. A probabilidade é que ali, onde Elias estava, existia um altar que havia sido usado há muito para os sacrifícios ao Deus vivo e verdadeiro, que simplesmente havia sido abandonado pelo povo de Deus, que agora se voltava aos profetas de Baal. Um outro destaque, olha que coisa linda, de arrepiar a descrição desse texto. O verso 31 diz assim: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos do filho de Jacó, ou dos filhos de Jacó. Irmãos, nós precisamos lembrar que o contexto aqui histórico é o contexto em que as 12 tribos estavam divididas. Havia o reino do norte e havia o reino do sul. Reino do norte, 10 tribos. Reino do sul, Judá, 2 tribos. Elias não restaura e não coloca sobre aquele altar apenas as 10 pedras do reino do norte. Porque para Deus Israel sempre foi um. Para Deus a aliança foi com Jacó, com Isaac, com Abraão e com sua descendência. Tomou 12 pedras. Na presença talvez de Acabe, isso fosse até uma afronta, mas Acabe está amedrontado, Acabe está com fome, Acabe precisa que a chuva volte, Acabe perdeu completamente o controle da situação, Acabe acaba de ser envergonhado, os profetas que ele tanto defende, juntamente com sua esposa, acabaram de passar vexame, Acabe não tinha muito o que fazer, senão aguardar e esperar. Elias então restaura o altar. A restauração se faz necessário.
A reforma se faz necessária. A volta às origens se faz necessária. Elias, e meus irmãos, está sendo um reformador da verdadeira religiosidade. Elias está restaurando o verdadeiro culto. Elias está colocando as coisas nos seus devidos lugares mais uma vez, ou no seu devido lugar. Está voltando, não é, os trilhos para onde os trilhos, ou de onde os trilhos nunca deveriam ter saído. E ele faz isso, meus irmãos, segundo a palavra que Deus havia lhe dito. Não existe restauração sem a palavra de Deus. Me permita, mais uma vez, fazer os links, fazer as pontes. Eu me vejo agora pensando e refletindo, por exemplo, sobre o período histórico da Reforma Protestante, onde Deus também levantou homens para que, como profetas de Deus, não no modelo do Velho Testamento, mas como homens e profetas de Deus que manejavam a palavra de Deus, pudessem restaurar o verdadeiro culto, pudessem restaurar a verdadeira religião, pudessem restaurar o altar de Deus, pudessem colocar todas as pedras segundo a palavra, sola Escritura, segundo a verdade revelada por Deus, e não a palavra de profetas falsos, e não as invencionices das mentes dos profetas de Baal, por exemplo. O sangue precisava de fato existir naquele altar. Mas o sangue que precisa ser derramado não é o sangue dos profetas retalhados pelas facas. O sangue é o sangue do cordeiro que ali estava. O cordeiro que haveria de ser imolado. Veja que coisa maravilhosa, meus irmãos. Elias restaura o verdadeiro culto. Elias coloca Cristo mais uma vez no centro, no altar. Elias coloca mais uma vez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, a verdadeira fé sendo restaurada, o culto sendo restaurado, a verdade sendo restabelecida, o paganismo sendo definitivamente extirpado da mente e do coração de muitas pessoas que ali estavam. Ele toma as 12 pedras, símbolo das 12 tribos de Jacó, símbolo maior da aliança de Deus. O nosso Deus é o Deus de aliança, meus irmãos. É nesse momento que nós afirmamos como servo Josué: eu e minha casa servimos ao Senhor. Coloca aquelas pedras, restaura, reedifica, reforma o altar. E para que não restasse dúvidas do poder de Deus, ele manda que colocassem jarros, de água ao redor daquele altar, para que ninguém dissesse: olha, Elias foi de forma malandra, e foi lá meio que escondido para enganar o povo e acender uma centelha de fogo ali por debaixo daquele altar para que de fato ele se saísse vitorioso naquele momento. Não, meus irmãos, não foi isso que aconteceu. Da mesma forma que Elias disse aos profetas de Baal: vocês não vão até a fogo, ele também diz: eu não vou colocar fogo. Porque quem poderia colocar fogo naquele altar para que o desafio fosse vencido era tão somente o verdadeiro Deus. Restava provado e comprovado que Baal era um Deus de mentira, era um Deus falso. Então, o texto diz no verso 33 que Elias armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. Nós não vamos ter tempo de discorrer sobre isso, mas Elias, meus irmãos, prepara todo esse momento seguindo as orientações de Deus. É muito importante isso. Ele restaura a verdade sob, embaixo da palavra de Deus, porque não existe verdade fora da palavra de Deus. Enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto. Eles fazem isso uma vez, eles fazem isso 2 vezes, eles fazem isso 3 vezes. E ali eles derramam aquela água, e ali aquele altar agora está encharcado, completamente encharcado de água.
A água, diz o texto, inclusive, no verso 35, que corria ao redor do altar, encheu também um rego que ele havia feito ali. Tudo estava pronto. Elias então aproxima-se. Ao que tudo indica, ele não tinha chegado próximo depois que os homens estavam colocando a água, para não restar dúvida. Ele foi lá, restaurou com as pedras. As pessoas botam o cordeiro, colocam a água, ele afasta-se vendo toda a preparação sendo feita. Um ponto importante, Elias faz isso com ordem e decência. Elias faz isso com serenidade, com tranquilidade, com calma no seu coração. Ele não tinha a histeria dos profetas de Baal, o manquejar dos profetas de Baal, a gritaria dos profetas de Baal. Deus exige de nós esse culto, essa adoração, em espírito, em verdade, mas com ordem, com decência. Enchei os cântaros, derramaram, estava tudo cheio. No tempo apropriado, para se apresentar a oferta de manjares, eu estou lendo o verso 36. Aproximou-se o profeta Elias e disse, e aí Elias profere uma oração. Nós vamos, meus irmãos, no próximo domingo, discorrer um pouco mais a respeito da oração de Elias, porque a oração não é só para esse momento, ele ora também para que a chuva volte. Mas eu queria introduzir já e destacar alguns pontos dessa restauração do altar que se deu sob a palavra e sob a oração. Sobre a verdade, que é a palavra de Deus revelada, e sob a oração do profeta. Ele ora, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Rapidamente, o início da sua oração, ele restabelece a sua confiança na aliança de Deus, nas promessas de Deus. É como se ele estivesse dizendo a todo o povo, lembre-se, meu irmão, o povo estava ali assistindo aquele momento. Quem era aquele povo? Quem era Israel? Os descendentes de Abraão e de Isaque e Jacó. É como se Elias estivesse orando e na sua oração ele estivesse mostrando ao povo, eu estou falando com Deus dos nossos pais. Eu estou falando com Deus dos vossos pais. Abraão, Isaque e Jacó. Eu estou falando com Deus da aliança. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel. Ele está restabelecendo quem era o verdadeiro Deus de Israel. Israel não podia mais ter dúvida, não podia mais hesitar entre dois pensamentos. Se esse Deus, o Deus verdadeiro, havia sido colocado distante daquele povo pela ação idólatra de Acabe, esse Deus agora estava sendo reintroduzido e reapresentado àquele povo. Mas reintroduzido e reapresentado em glória, força e poder. Ó Senhor de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que, segundo a Tua palavra, fiz todas essas coisas. Nós vemos aqui o poder dessa oração. E a oração, irmãos, é uma ferramenta poderosa que nós temos. A Bíblia diz que nós não sabemos orar, e quando ela diz isso, ela diz que nós não sabemos orar porque nós sequer sabemos pedir, pedimos mal, pedimos para a nossa própria satisfação, para esbanjar. Não é isso que nós encontramos na oração de Elias. Nós encontramos na oração de Elias um homem que está ali para glorificar o nome de Deus. Seja hoje sabido nesta nação que Tu és Deus. Ele é servo. O que ele diz? O que eu sou? Servo. Deus é Deus. Elias não pode ser tido como o grande personagem, o personagem mais importante nesse momento. Elias poderia ser um homem bonito, um homem inteligente, um homem competente, um homem que tinha um belíssimo discurso, um homem corajoso. Afinal de contas, ele estava ali enfrentando um rei violento e os seus falsos profetas.
Mas Elias não é o personagem mais importante, irmãos, nesse confronto. O personagem a ser destacado é Deus. O personagem a ser honrado é Deus. A figura que deve ser glorificada é Deus. Que todos hoje saibam quem é o verdadeiro Deus. Eu sou tão somente servo e nada mais. Eu fiz tudo segundo a palavra desse Deus verdadeiro. Responde-me, Senhor. Ele está clamando. Ele está rogando a Deus. Responde-me, Senhor. Para que o povo saiba que Tu, Senhor, és Deus. E que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Veja que bênção maravilhosa. O povo idólatra, Deus está lá indo resgatar, fazendo retroceder aquele coração. É por isso que eu disse no começo. Não ache ruim quando Deus levanta os seus profetas para restabelecer a verdade. Se preocupe quando os profetas não existirem mais. Quem haverá de nos guiar? Quem haverá de falar as verdades que precisamos ouvir, que confrontam a nossa vida e que devem transformar o nosso coração? Meu irmão, fique longe desse evangelho paz e amor que muitos têm pregado por aí afora. Esse falso evangelho, essa doutrina de Satanás pregado por muitos, tentando adequar o evangelho ao que você quer ouvir, àquilo que você acha bom, às minhas necessidades humanas. Esse não é o meu Deus. Esse não é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Esse não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus não se deixa manipular. O verdadeiro Deus não é mais fraco do que a sua criatura. Para que todos saibam quem é Deus. Para que todos percebam que Tu fizestes retroceder os seus corações. Ele estava orando ainda, meus irmãos, quando o fogo desceu do céu. E desceu de forma esplêndida. E desceu de forma maravilhosa. E o nome de Deus foi glorificado. O fogo consumiu o holocausto, o fogo consumiu a lenha, o fogo consumiu as pedras, a terra, lambeu a água que estava no rego. O poder de Deus foi demonstrado. O povo viu o que estava acontecendo da manhã até meio-dia, com todos os rituais. Não se acendeu uma fagulha que seja no altar dos profetas de Baal, mas agora diante da oração do servo de Deus, o fogo desce do céu, o poder de Deus é manifesto na vista daquelas pessoas, na frente daquelas pessoas. O nome de Deus está sendo restabelecido, o verdadeiro culto está sendo restabelecido, o verdadeiro altar está sendo reconstruído, está sendo reformado, e o texto diz que o povo caiu o rosto em terra. E clamavam e diziam, para que todo Israel pudesse ouvir. E eu oro a Deus, eu peço a Deus que aquilo que o seu povo falou naquele momento possa ecoar e reverberar ao longo dos séculos, atingindo a minha vida, a sua vida, o meu coração e o seu coração nos dias de hoje. Eles diziam, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que eu e você possamos dizer, o Senhor é Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.